Hoje eu tô sem papas na língua, hein? Vou revelar a multa do Marcos Antônio, o salário do Alisson, o quanto ele receberia a mais no Corinthians. Bora contar detalhes também do retorno do André Silva e como o Tapia tem ganhado moral internamente. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal, ter conteúdo exclusivo. São 2 planos, o segundo é o melhor de todos. Além de um vídeo exclusivo aqui no YouTube com um bastidor exclusivo e quentíssimo, eu também libero o grupo do WhatsApp aberto ali para tirar todas as suas dúvidas e ir atrás das apurações que você quiser, e você também pode pautar aqui o nosso canal. Beleza? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Hoje vai ser em vinheta. A gente tá acelerado, tá na correria, então vambora sem vinheta mesmo, porque vai dar trabalho, vai dar tempo. Então vambora. Bora começar então. O Tapia tem ganhado muita moral internamente e também com o técnico Hernan Crespo, tá? O fato de ele se entregar muito, não só nos jogos, mas também nos treinamentos, chama a atenção na personalidade. Há a impressão do que a gente conversa com as pessoas, né, de que o Tapia foi um bom custo-benefício, porque ele foi envolvido nessa transição com o Galopo, ao lado do Enzo Dias, e o São Paulo agora cativou ali, cravou o contrato dele até 2029. E naquela estratégia que a gente já conversou de o Tapia ser valorizado, há uma possibilidade de chegar uma proposta no meio do ano por ele, ele já tem sondagens, já é jovem, tem 23 anos só e tudo mais. Só que qual que é a avaliação interna? O Tapia, ele sabe que ele tem as suas limitações. Ele é aquele cara que ele sabe que ele não tem uma técnica muito apurada, tanto que o Tapia, se vocês perceberem, ele não é um jogador de inventar muito, de querer ir pro drible e alguma coisa nesse sentido. Ele é mais objetivo. E ele compensa isso com a entrega. O Tapia, internamente, ele é até um dos mais tímidos, tá? Ele não é um dos mais falantes, não. Ele tem o grupinho dele ali dos jogadores estrangeiros. Mas o Tapia, ele é um jogador que ele se entrega a todo custo. Até confesso que eu já ouvi isso nos treinamentos, eu pude presenciar lá no CT da Barra Funda, e a conversa também de todos ali é de que o Tapia parece que o que ele faz no jogo ele também entrega nos treinos. Para ele todo treino também é um jogo. Então ele é o cara que se compromete taticamente, cumpre tudo que o Crespo pede, e ele tem ganhado muita moral internamente. Há um consenso de que num time ideal, num time onde os 11 melhores, o Tapia talvez não esteja, mas dessa possibilidade de rotação de elenco, de ser um jogador que vai estar participando frequentemente de algumas partidas, ele deve realmente ter uma chance, ele deve ter mais chances e deve mostrar serviço. Internamente o Tapia ele é adorado, não só pelo grupo, mas pela comissão técnica, também pela diretoria, é um cara comprometido, então ele tem ganhado muita moral internamente, tá? Há o entendimento de que ele tem as suas limitações técnicas, mas ele compensa muito isso, trazendo esse vigor, trazendo muito esse lado diferente. Ele tem 7 gols com a camisa do São Paulo, 4 em clássicos, né? E marcou contra os 3 rivais da capital. É um jogador que tem sido essa peça importante. Confesso que é aquele jogador que me estressa um pouco, mas que também às vezes eu falo, poxa, o cara tá correndo o campo todo, o cara tá se ajudando, o cara tá fazendo por fazer. Então é um cara que é mais tímido, mais retraído, até na sua vida pessoal. Ele não é um cara de balada, nada nesse sentido, ele é um cara mais tranquilo também. Então o Tapia ele tem ganhado bastante o coração até das pessoas ali em volta pela simplicidade dele. Ele chega ali bem quietinho nos treinamentos, trabalha duro. Então é um cara que tem ganhado uma moral importante dentro dos bastidores do São Paulo. Para a gente trazer mais detalhes e mais informações importantes, eu só vou trazer uma importante, que é só um trecho para vocês até verem como é que é a credibilidade do canal. Hoje, o Valentim Furlan trouxe a informação do Pablo Maia, que o Pablo Maia tem conversas com o clube turcos, trouxe o nome do Besiktas, só que infelizmente, né, até para ele que queria essa negociação, o Besiktas não evoluiu numa proposta. Foi uma informação que a gente trouxe com exclusividade na semana passada. Tinham 2 clubes, na verdade. O segundo ainda eu não soube qual que seria, mas o primeiro deles era o Besiktas. O Besiktas estava em conversas, mas não fez proposta. Então, pelo menos por hora, o Pablo Maia fica no São Paulo. Aí agora a ideia do staff, a projeção do staff, ele agenciado pelo Júnior Pedroso, é de que no meio do ano, aí sim, numa janela mais forte,
o Pablo Maia possa receber alguma oferta e acabar saindo do São Paulo. Mas é só uma nota rapidinha, só para vocês verem como realmente houve uma confirmação de uma informação importante. Uma outra confirmação de informação importante que você soube com exclusividade aqui no canal do Alexandre Vieira. Eu trouxe para vocês, eu não vou lembrar agora a data, mas eu ainda estava na outra casa, então já faz um tempinho. Eu vou fazer um meia-culpa porque eu errei nas datas, mas eu acertei ali na projeção. A gente trouxe com exclusividade de que o André Silva começaria a fazer os trabalhos na transição física no início de fevereiro e no mais tardar, no fim de fevereiro, ele já estaria à disposição da comissão técnica para fazer os trabalhos de campo e ser relacionado para as partidas. Naquela ocasião eu só errei num time que eu me confundi com a tabela e coloquei que ele ainda jogaria a primeira fase do Campeonato Paulista. Isso não dá pra gente cravar ainda porque o Paulistão já vai acabar agora. Então ele fica para a segunda fase do Campeonato Paulista, né? Porque tem jogos agora contra o Primavera, são nas 2 próximas semanas. E aí me disseram que talvez ele esteja na última rodada contra a Ponte, mas eles estão segurando um pouquinho a barra para ele estar no final de fevereiro. Aí eu só fiz essa confusão. Eu falei final de fevereiro ainda na primeira fase do Paulista, mas fica com aquela informação que era no final de fevereiro e hoje ele começou a sua transição para preparação física. Então hoje ele já está fazendo atividades com a preparação física, isso é muito importante, é sinal de que ele está sem dor, que o tratamento conservador deu certo, porque agora ele já foi liberado pelo departamento médico. Então o André Silva ele não está mais tratando da lesão. A lesão está curada, a lesão acabou. Agora ele vai fazer, por conta do tempo de inatividade, agora ele vai precisar fazer uma transição física. Então ele vai ter que chegar num patamar de um atleta profissional, o que acaba não acontecendo por conta dessa recuperação. Primeiro você recupera, depois você se recondiciona fisicamente, depois você é entregue para a comissão técnica para fazer os treinamentos, para finalizar essa preparação, para aí sim estar disponível. Então numa projeção, estamos aí no dia 3, normalmente, atletas que demoram a voltar, e o André Silva está fora já há um bom tempo, demora pelo menos de 15 a 20 dias para estar 100% disponível. Óbvio que é genética, cada atleta tem a sua, e aí isso pode acabar postergando em alguns casos ou encurtando em outros, só que a média é de que pelo menos em 15 dias o André Silva já esteja entregue para a comissão técnica e deve ficar 1, 2 semanas treinando com a comissão técnica e aí sim começar a ser relacionado para as partidas. Então, nesta segunda-feira ele começou a transição e aí agora, já no final de fevereiro, já poderá estar disponível para o técnico Hernan Crespo. O Rian, né, vai demorar um pouquinho mais, né? O Rian vai demorar pelo menos mais finalzinho de março, comecinho de abril ali mais ou menos, para ele estar disponível novamente. É uma lesão um pouco pior, porque houve a intervenção cirúrgica, no caso do André não, e isso é importante nesse momento de você retornar e os cuidados que isso tem que acontecer, mas o Rian também vai esperar mais um pouquinho, o André Silva logo já estará disponível e será mais uma opção para o técnico Hernan Crespo no ataque. O André que pode jogar aberto pelos lados do campo, jogou muito tempo ano passado como centroavante, pode fazer também a função de segundo atacante. Eu estou na expectativa, espero que ele seja 100% logo, porque acho que é um jogador que vai ajudar bastante, principalmente nessa rotação dentro do time titular. Você gosta do André? Você acha que ele tem capacidade para ser titular do São Paulo em 2026? Quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Aqui embaixo na descrição tem o link da HBO Max, aliás, o link da Wallplay para você assinar o HBO Max mais barato. Tá caro o HBO Max, né? Mas é um serviço muito bacana, além de séries, filmes, produções independentes, você tem o Paulistão e você também tem a UEFA Champions League. Só que acaba ficando num plano caro para você assinar direto. Só que ó a sacada do Wallplay para você gastar menos de R$3 no seu plano mensal. Você assinando no meu link aqui, você vai assinar o Wallplay por R$ 22,90 o stream do HBO Max. Só que a Wallplay, até o final, em toda a sua assinatura, ela vai te dar, além de vários benefícios, R$20 para você gastar no cinema todo mês. Então, se você fazer a matemática, você pega um cineminha ali, pega R$20, complementa ali, ou você mesmo, sozinho, vai no cineminha, você leva a gata, leva a sua esposa, leva os seus filhos e tudo, você tem vintão ali para você gastar todo mês no cinema e você tem esse desconto e aí fica por menos de R$3 para você. Então não perca tempo, tá aqui embaixo o link na descrição, tá?
Para a gente continuar trazendo mais informações, duas informações importantes para você ficar até o final do vídeo. E lembrando que às 6h30 estarei ao vivo com o Valentim Furlan para a gente trazer as últimas atualizações também do São Paulo Futebol Clube, tá? Vamos falar primeiro sobre a multa rescisória, ou a multa contratual do Marcos Antônio com a camisa do São Paulo, e ela é de 100 milhões para o mercado nacional. Para o mercado externo, ela é ainda maior, ela está em 400 milhões de euros. Então o São Paulo está bem protegido em qualquer conversa, em qualquer interesse por parte de clubes, tanto do Brasil quanto do exterior. Então essa multa de 100 milhões de reais para o mercado interno tranquiliza o São Paulo de acreditar que só vai vender o atleta mediante uma proposta que ele ache vantajosa. Não vou ficar mais entrando nos méritos do Marcos Antônio, é só essa informação nova da multa, e a gente vai trazer um outro bastidor importante, porque alguns de vocês comentaram sobre isso, mas é só para trazer essa multa e só relembrar um pouquinho. O Marcos Antônio não pediu para sair, o São Paulo não vai negociar por menos de 25 milhões de euros, tá? E não quer o Alan nessa negociação. Aí um outro ponto importante. Muita gente está questionando se o Flamengo pode chegar na Lazio e querer furar o São Paulo nesse quesito. Não, não pode, tá? Não pode. Por que não pode? Eu vou explicar o lado legal da história. O São Paulo já comunicou oficialmente que vai exercer a compra do Marcos Antônio. Tá? Isso já foi feito, ele bateu todas as metas e ele será comprado, foi acionado. Só que por uma questão contratual, o novo vínculo dele só poderá ser feito no meio do ano. É só uma questão burocrática que não vai impedir a possibilidade do Marcos Antônio ficar em definitivo. Então, legalmente, o São Paulo já trata o Marcos Antônio como um atleta oficial do São Paulo. E aí, no meio do ano, quando tiver ali as datas das cláusulas corretas, o São Paulo vai anunciar oficialmente a contratação do Marcos Antônio. Até do que eu sei de informação, o São Paulo está querendo aproveitar essa novela, esse hype do Marcos Antônio, já para ver questões legais com a Lazio, para esse novo contrato em definitivo. Esse contrato vai ser até 2029 do Marcos Antônio, que ele já esteja realmente oficializado. Até do que eu tenho de informação, o São Paulo só está esperando o fechamento da janela para resolver isso e dar um aumento salarial também para o Marcos Antônio em comparação ao que ele ganhava quando ele estava emprestado. Então, legalmente, o São Paulo está muito tranquilo em relação a isso. E eu sei, pô, é o São Paulo, mas eu peguei também pessoas de fora que eu tenho contatos, eu sempre tenho contatos com médicos, com advogados, com outras pessoas, até para a gente trazer uma visão de especialistas fora do clube, para não ficar também só com a questão do clube. E aí eles me falaram também que pelo contrato, pelos que eles viram também ali, que a gente conversou, pelas informações que eu levei a eles, também tá juridicamente está tranquilo. Então não há qualquer possibilidade. O Flamengo sabe disso, tanto é que o Flamengo em todo momento foi atrás do São Paulo e não da Lazio, porque sabe que a Lazio não tem nada a ver com isso. Tá? E o primeiro pagamento do São Paulo do Marcos Antônio acontece em setembro, e aí depois, subsequente, cada ano até 2029. Então, setembro de 26, aí paga em 27, paga em 28 e termina de pagar em 2029. Beleza? Só para fechar, então, vou revelar para vocês o salário do Alisson. Eu não sou muito de revelar salário, né? Mas eu acho que em alguns casos é importante a gente trazer. O que eu tenho de informação, o salário, tá? E aí é o salário dele mesmo, sem contar luvas, essas coisas. É de 450 mil por mês. Eu confesso que não acho um salário alto para os padrões do futebol brasileiro, e um jogador que, querendo ou não, é um jogador importante, ou pelo menos foi importante. Ele era um jogador de rotação de elenco, um jogador que tinha condições de ser titular. Então eu não acho um salário alto, não. E, por exemplo, ele não é de longe os maiores salários do São Paulo. Acho que talvez ele esteja ali entre o 9º e o 10º maior salário do São Paulo. A gente tem Caleri, Luciano, Arboleda ganha mais do que ele, o Alan Franco, depois da renovação, passou a ganhar mais do que ele. Que mais? Ih, rapaz, agora para lembrar de cabeça é meio complicado, hein? O Oscar saiu, o André tá por aí. Ah, cara, não vou lembrar agora de cabeça, tá? Porque aí eu vou pegar um por um, mas não é um dos maiores, não. Rafael tá ganhando um pouquinho mais também desde a renovação, mas não é muito alto, não é um dos maiores salários do elenco, não. Preciso depois pegar todos os salários para ver em que ranking ali o Alisson se encontra. E aí o Corinthians ofereceu a mais a ele 120 mil.
Então, pô, agora vem a matemática. 450 mais 120 dá 550, 570. Então o Alisson ganharia 570 ali para ser o jogador do Corinthians e foi essa a proposta que foi feita para o Alisson querer ganhar mais. Do que eu tenho de informação, existe boas possibilidades dele ser relacionado contra o Santos na quarta-feira, tá? Ele tem boas chances de ser relacionado, isso não quer dizer que ele será, mas que a situação dele ainda com o Crespo não está 100%, tá? O Crespo aceitou ele voltar a treinar, tudo, tá desculpado, fica aí, só que o Alisson vai ter que fazer por merecer. Né, o Alisson ele vai ter que mostrar no dia a dia que ele realmente precisa e tem as condições de ser titular de São Paulo. Hoje, por exemplo, ele treinou no campo. Nesta segunda-feira, o São Paulo se reapresentou. Os atletas que jogaram por mais minutos contra o Santos no sábado ficaram na parte interna e os demais jogadores, como o Alisson, foram programados fazer algumas atividades com bola e foi ali que apareceu o André Silva. Então ele vai ter que suar bastante. Na minha visão, hoje o Alisson é a última opção. Para mim, o Alisson vai ter que mostrar mais serviço, por exemplo, do que o Djordje. O Djordje, o Hugo, eu escalaria os dois primeiros, o Negrutti. É que o Negrutti é mais primeiro volante, mas eu Alexander, Marcos Antônio, Daniel, os segundos volantes. Marcos Antônio, Danielzinho e o Bobadilha. Depois vem Hugo, depois vem Djordje e aí por fim vem o Alisson. Pelo menos na minha opinião, não sei vocês, deixem aí nos comentários. E este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Conto com o seu like, com o seu hype e inscreva-se neste canal. Beleza? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, vamos rumo ao